Olá! A quem nos acompanha, boas-vindas a mais uma imersão analítica. É um prazer enorme estar de volta. Hoje a nossa missão é, assim, verdadeiramente ambiciosa. E, para ser sincera, até um pouco intimidadora, viu? Ah, eu imagino. É um tema denso. Muito. Porque a gente vai tentar decodificar as engrenagens ocultas do nosso cotidiano econômico. E faremos isso mergulhando de cabeça no capítulo 2 de uma daquelas obras que mudam fundamentalmente a forma como a gente enxerga a sociedade. Com certeza. Estamos falando de Wirtschaft und Gesellschaft, ou Economia e Sociedade, do sociólogo alemão Max Weber. E claro, sempre partindo daquela edição clássica da Grundrisse der Sozialökonomik, a terceira seção de 1922, publicada pela J.C.B. Mohr. Paul Seebeck, exato. É um mergulho e tanto, né? E, bom, é muito importante situarmos onde estamos nessa jornada pelo pensamento weberiano. Fundamental. Na nossa análise anterior, nós exploramos o capítulo 1, onde Weber define a fundação de tudo, que é a ação social. Ele nos mostrou que a sociologia não olha apenas para o que as pessoas fazem, mas para o sentido visado, o significado que cada indivíduo atribui à sua própria ação. O Gemeintersinn. Isso. Agora, no capítulo 2, ele pega essa mesma lente, essa mesma lupa do sentido e aponta diretamente para a economia. E o detalhe crucial aqui... Que ele não quer criar uma teoria econômica nova, certo? Exato, exatamente. Ele não vai nos dar gráficos de oferta e demanda. O objetivo é entender o sentido sociológico por trás dessa nossa busca incessante por recursos materiais. Essa mudança de perspectiva é fantástica. Confesso que fiquei fascinada. O grande tema que vai guiar a nossa conversa hoje é justamente como a necessidade humana de calcular, de prever o futuro material, acaba moldando toda a estrutura da sociedade moderna. E aí que as coisas ficam tensas. Pois é. E, indo ainda mais fundo, a gente vai explorar o eterno e trágico conflito entre a eficiência fria dos números e os valores humanos, éticos e sociais. É um tema, assim, extremamente palpável para quem nos escuta. É sobre a forma como o mundo ao nosso redor funciona todos os dias. Com certeza absoluta. Weber vai nos apresentar as categorias com as quais ele analisa o mercado, o capitalismo e, futuramente, as próprias classes sociais. O rigor analítico dele nos permite ver a anatomia da ação econômica de uma forma muito crua, sabe? É como tirar a carenagem de um motor funcionando para ver as engrenagens girando. E muitas vezes essas engrenagens estão rangendo umas contra as outras. É uma ótima analogia. E já que vamos olhar para o motor, acho que o primeiro passo é definir o que é esse motor. Afinal, para Weber, o que exatamente é economia? Boa pergunta. Ele deixa claro logo de início que a ação econômica, o Wirtschaften no original, não é um mero reflexo psicológico. Não é tipo o instinto de um animal buscando comida. Não, de jeito nenhum. O que faz um ato ser econômico é o sentido específico que damos a ele. É a nossa preocupação com a provisão de utilidades frente a uma realidade que não dá para contornar, que é a escassez. A escassez é a premissa de tudo. Mas o que me chama muita atenção logo nas primeiras páginas é a distinção cirúrgica que ele faz entre tecnologia e economia. Nossa, sim, a gente confunde muito isso. No nosso dia a dia, a gente costuma misturar essas coisas, né? A gente acha que um avanço tecnológico é automaticamente um avanço econômico, mas para a sociologia compreensiva de Weber, são lógicas completamente diferentes. Como ele separa isso? Bom, a técnica, é orientada estritamente para a otimização dos meios. A técnica faz uma única pergunta, que é qual é a forma mais eficiente e racional de construir esta máquina ou esta ponte. Ela pressupõe que o objetivo final já está decidido e só busca o melhor caminho até lá. Entendi. Pensando nas consequências práticas disso, a técnica se preocupa em como construir a ponte usando a menor quantidade de aço possível, garantindo que ela suporte o peso dos carros. Isso. A engenharia não questiona se a ponte deveria ser construída em primeiro lugar ou se aquele aço deveria ir para a construção de hospitais, por exemplo. Exato. E aí que entra a ação econômica. A economia faz uma pergunta muito mais difícil e angustiante. Ela pergunta: nós devemos usar nossos recursos escassos, nosso aço e nosso tempo, para construir esta ponte,
Ou devemos usar esses mesmos recursos para fabricar tratores e plantar comida? É uma escolha dolorosa. Muito. A economia, ao contrário da técnica, lida com a escolha entre fins que estão competindo entre si. É o que Weber chama de ação instrumentalmente racional, ou Zweckrational. É a dor de cabeça constante de tentar resolver quais necessidades atender quando é fisicamente impossível atender a todas. E tem um elemento na definição de Weber que eu achei fascinante, porque contraria muito do senso comum sobre a história humana. Para ele, a ação econômica se baseia fundamentalmente no exercício pacífico do poder de disposição. O Verfügungsgewalt. Isso, ou seja, para ser considerado uma ação econômica pela sociologia, tem que haver controle sobre os recursos ou sobre o trabalho, mas esse controle tem que ser exercido de forma pacífica. Na verdade, Weber vai um passo além aí. Ele está traçando uma linha muito rígida separando a esfera da economia da esfera da política e da violência. E isso é provocativo, viu? Como assim? Um roubo de carga não é uma ação econômica. Uma guerra de conquista territorial para saquear recursos não é economia. Nossa! O Estado pode, sim, usar o seu monopólio da violência para garantir o direito de propriedade, para garantir que os contratos assinados sejam cumpridos sob a ameaça da lei. Mas a ação puramente violenta em si pertence à esfera política. A economia, em sua essência conceitual para Weber, opera na paz. O conflito econômico é um conflito de trocas, não de espadas. Caramba, isso muda tudo, porque tira o peso moral da palavra economia e a transforma numa categoria puramente analítica. E dentro dessa esfera pacífica, ele ainda faz uma distinção sobre as finalidades dessa ação, né? Ele separa o orçamento doméstico da empresa. Sim, ele faz essa distinção sutil. E aqui não estamos falando de doméstico só no sentido da casa de uma família, mas de qualquer organização focada em suprir necessidades, em oposição à empresa, que é focada na aquisição e no lucro. É uma diferença de orientação básica. O orçamento doméstico visa a cobertura sustentável das necessidades de um grupo. Já o modelo aquisitivo, a empresa moderna, busca oportunidades pacíficas de lucro e a multiplicação do capital. Entendi. Ambos precisam daquele poder de disposição pacífico sobre os recursos, claro. Mas os horizontes para onde eles olham são radicalmente diferentes. E é justamente ao investigar como essas empresas modernas e esses mercados operam que Weber nos entrega um dos conceitos mais brilhantes e, francamente, mais perturbadores de toda a sua obra. O conflito das racionalidades. Exatamente, o conflito das racionalidades. Esse é definitivamente o coração da nossa análise de hoje. Weber introduz dois pesos pesados conceituais, a racionalidade formal e a racionalidade material. Vamos tentar desembolar a primeira. Vamos lá. A racionalidade formal, ou formale rationalité, é, de forma bem resumida, o grau em que a economia pode ser expressa em números. É o triunfo da planilha contável, né? Exato. O sonho de todo contador. Exato. Quanto mais as ações econômicas puderem ser transformadas em cálculos exatos, matemáticos e previsíveis, mais formalmente racional é aquele sistema. O ápice absoluto disso, claro, é o cálculo em dinheiro, o Geldrechnung. O cálculo em dinheiro é a ferramenta perfeita para a racionalidade formal porque ele reduz todas as complexidades do mundo a um denominador comum. Não importa se uma fábrica está vendendo pão, construindo foguetes ou oferecendo serviços de consultoria. No fim do dia, tudo vira um número de receita e custo. Fica tudo muito limpo no papel. Mas aí entra o outro lado da moeda, que é a racionalidade material, ou Materiale Rationalität. Aqui, a régua de medição muda completamente. A economia deixa de ser avaliada pela exatidão matemática do balanço financeiro e passa a ser julgada por postulados de valor. E esses valores podem ser qualquer coisa, certo? Valores éticos, religiosos, políticos ou até um desejo profundo por igualdade social. Perfeito. A racionalidade material olha para a sociedade e pergunta: isso é justo? Isso garante que as pessoas tenham dignidade mínima? Isso está de acordo com a nossa moralidade coletiva? O foco muda completamente. Muda. O foco não é se a conta fecha com máxima eficiência no papel, mas sim qual é o impacto substantivo, material, na vida real das pessoas e da comunidade. E é aqui que a colisão acontece. E Weber descreve isso com uma clareza assustadora.
Porque a gente tem a tendência natural de achar que o que é racional é bom. E que todas as coisas racionais devem andar de mãos dadas, sem conflito. Uma visão meio otimista demais, né? Pois é. Mas Weber nos mostra que essas duas racionalidades operam quase como inimigas naturais. Uma economia que opere no auge da sua racionalidade formal, cortando custos, maximizando o lucro calculável com eficiência total, essa economia pode ser completamente irracional do ponto de vista material. Trazendo isso para uma imagem mais concreta para quem nos acompanha conseguir visualizar melhor, pense na lógica de algoritmos de eficiência em aplicativos de entrega de hoje em dia, ou na dinâmica imobiliária de grandes metrópoles. Ótimos exemplos. Do ponto de vista da racionalidade formal, construir apartamentos de altíssimo luxo e deixá-los vazios como reserva de valor pode ser a alocação mais eficiente e lucrativa de capital para um fundo de investimento. A matemática é impecável. Faz todo sentido na planilha. Faz. Mas do ponto de vista da racionalidade material, ter dezenas de prédios vazios enquanto pessoas dormem nas ruas é o ápice da irracionalidade social e ética. O sistema formal simplesmente não tem sensores para detectar a fome ou a falta de teto. Ele só tem sensores para detectar a presença ou a ausência de poder de compra. Nossa, isso é muito forte. E eu acho crucial fazermos uma pausa aqui para ressaltar a postura de Weber nisso tudo. Sim, é fundamental esclarecer isso. Porque quem está ouvindo pode pensar que Weber é um grande crítico do capitalismo que está usando isso para atacar o sistema. Mas a neutralidade weberiana é o que torna o argumento tão poderoso. Ele não está fazendo panfletagem política, ele não está dizendo olha como o capitalismo é perverso ou olha como o socialismo é virtuoso. De forma alguma. Ele está fazendo uma autópsia sociológica. Ele apenas constata que a eficiência contábil absoluta exige, por definição, a frieza do mercado. Se nós tentarmos intervir nesse mercado, introduzindo valores éticos para proteger as pessoas, como tabelar preços de alimentos básicos, por exemplo, inevitavelmente vamos reduzir a exatidão numérica e a eficiência daquele cálculo de capital. E essa frieza analítica dele atinge os dois lados do espectro político de forma igual, porque se a racionalidade material rejeita as consequências duras do mercado livre, a alternativa lógica que surge é uma economia planejada. Certo. Uma sociedade onde a gente senta, decide coletivamente o que é ético e justo produzir e distribui isso sem depender da frieza dos lucros. Mas Weber não deixa o planejamento central escapar ileso. Ele identifica um obstáculo gigantesco nessa ideia, que é o famoso problema do cálculo. Pois é, se a gente tira o dinheiro e os preços flutuantes da jogada, a gente cai no que ele chama de natural rationing, o cálculo in natura. Eu fico imaginando tentar coordenar uma economia complexa inteira baseada apenas no valor de uso das coisas, sem usar dinheiro como medida de troca. É um pesadelo logístico indescritível. Weber detalha isso quando fala sobre como o sistema capitalista moderno opera com o capital rationing, o cálculo de capital. Nesse sistema frio do mercado, os preços se formam através da luta, da concorrência diária. E esses preços funcionam como um painel de instrumentos e um avião. Eles dizem ao empresário instantaneamente onde os recursos são mais raros e para onde a produção deve ser direcionada para não quebrar a empresa. Sem o dinheiro e sem esses preços gerados pelo mercado, uma economia que tenta ser puramente planejada esbarra no Zurechnungsproblem. O problema da imputação. Exato, o problema da imputação. Como funciona esse problema da imputação na prática, assim, no dia a dia? Bom, vamos supor que um grupo de pessoas forme o Comitê Central de Planejamento dessa sociedade perfeitamente ética e igualitária. Esse comitê tem que decidir como fabricar motores para tratores. Sem o sistema de preços, como eles sabem de forma tecnicamente exata e racional se deveriam usar ferro ou se deveriam usar um metal mais raro, digamos platina, em uma peça específica? A platina pode ser melhor tecnicamente para o motor, né? Pode ser muito melhor tecnicamente, mas o ferro é muito mais abundante. No capitalismo, o preço absurdo da platina resolve a questão em um segundo. O cálculo contábil te obriga a usar ferro, senão você vai à falência. Faz sentido. Mas na economia puramente planejada, sem preços baseados em escassez real de mercado, a decisão se torna um chute no escuro.
a sociedade perde a calculabilidade. É de explodir a cabeça, viu? Porque Weber está dizendo que pode existir a melhor das intenções, uma sociedade inteiramente guiada por valores de justiça, uma altíssima racionalidade material. Mas ao remover o sistema de preços do mercado, a sociedade sabota a sua própria racionalidade formal. Fica cega. Fica cega. Não consegue alocar os recursos complexos de uma sociedade industrial moderna de forma técnica e eficiente. O Comitê Central acabaria dependendo da tradição, de palpites ou de decretos políticos arbitrários para decidir o que produzir. E a conclusão de Weber sobre isso é incontornável. Não existe saída mágica. O planejamento central, por mais ético que tente ser, encontra um teto de vidro intransponível na sua capacidade de cálculo técnico. A racionalidade material esbarra na ineficiência técnica. Certo. Então o planejamento central tem esse defeito estrutural grave de ineficiência. Mas espera aí, isso significa que o mercado capitalista é a perfeição da racionalidade formal para o Weber? Porque me lembro que ele também vai desconstruir isso de uma maneira bem sombria. Vai. E é aí que o texto atinge seu ponto mais crítico. Para que o cálculo de capital funcione com a máxima perfeição possível, o mercado não precisa apenas ser livre. Ele precisa de uma estrutura social extremamente rígida e implacável. E implacável é a palavra certa aqui. Para que a máquina da racionalidade formal gire sem atritos, Weber introduz o conceito de appropriation, a apropriação, que significa monopolizar oportunidades ou os meios de produção nas mãos de poucos. A tese dele é muito direta. A racionalidade máxima do capitalismo exige a expropriação total dos trabalhadores em relação aos seus meios de produção. Eu quero até fazer uma pausa para a gente absorver o peso disso. Para o mercado ser perfeitamente eficiente e calculável, o trabalhador que opera a máquina não pode ser o dono da máquina. Ele não pode ser dono das próprias ferramentas ou do pedaço de terra de onde tira seu sustento. Mas por que essa separação brutal é uma exigência técnica do cálculo contábil? Porque a previsibilidade é a alma do negócio. Se o trabalhador tem o seu próprio pedaço de terra e o salário oferecido pela fábrica não for bom, ele simplesmente escolhe não ir para a fábrica. Ele não precisa ir. Exato. Ele planta sua própria comida e sobrevive. Ele tem poder de escolha. E a escolha individual insere incerteza na planilha do empresário. A partir do momento em que ocorre a expropriação, em que o trabalhador se torna formalmente livre porque ele não é um escravo, ele pode ir para onde quiser, mas ele é completamente desprovido de qualquer meio próprio de subsistência, a dinâmica muda completamente. Ele precisa vender o próprio trabalho no mercado para não passar fome. Exatamente. Aos olhos do cálculo contábil de capital, o ser humano é transformado em um custo puramente calculável e, acima de tudo, disciplinado pela necessidade. Disciplinado pela necessidade, é muito duro ouvir isso. O empresário precisa dessa previsibilidade férrea. Ele precisa saber com exatidão que a força de trabalho vai estar lá na porta da fábrica disponível por um preço que caiba na sua planilha de lucros. Então, paradoxalmente, a liberdade formal do mercado de trabalho só atinge a máxima perfeição racional porque se apoia na falta de alternativas materiais para a grande maioria das pessoas. Sabe que isso desfaz completamente aquela visão idílica do mercado livre como um espaço de harmonia natural, né? Aquela ideia de onde todo mundo troca bens, sorrindo e todos saem ganhando. Weber demonstra que o mercado é, na verdade, uma arena. A racionalidade milimétrica do sistema capitalista não surge de um acordo pacífico e caridoso de intenções. Ela nasce e se sustenta no conflito. É perfeito. O preço de mercado não é um fenômeno da natureza. O valor que a gente paga pelo leite no supermercado, ou o salário que cai na nossa conta no final do mês, é o resultado provisório de uma luta incessante de interesses. É um compromisso de poder. O cálculo contábil só chega ao seu nível mais avançado de perfeição técnica justamente quando ignora quem sai perdendo nessa luta diária. Ele foca exclusivamente no poder de compra de quem pode pagar e no custo de quem foi forçado pelas circunstâncias a vender seu tempo e sua energia. É uma arquitetura conceitual monumental. E eu acho fascinante como Weber constrói tudo isso para nos mostrar que não existe um sistema social isento de dor ou de compensações trágicas. O rigor dele não nos deixa fugir para soluções fáceis. Com tudo isso em mente, acho que chegamos ao momento ideal para sintetizar a nossa longa jornada. Vamos lá.
Vamos consolidar os 3 grandes aprendizados dessa imersão analítica no capítulo 2 de Economia e Sociedade. Bom, o primeiro grande pilar é a definição em si. Para Weber, a economia não é sobre lidar com objetos materiais soltos no mundo. É sobre a ação de fazer escolhas pacíficas entre fins que estão competindo entre si, sempre sob a sombra inescapável da escassez. E tudo isso amparado no exercício do poder de disposição. Ove Furgungsgebaut. O segundo aprendizado é o abismo trágico e incontornável entre os tipos de racionalidade. De um lado, a racionalidade formal com suas planilhas, seu foco na máxima eficiência e sua cegueira voluntária para as necessidades humanas não pagantes. Do outro, a racionalidade material, guiada pela ética, pela justiça social e pelos valores coletivos, mas que frequentemente sabota a eficiência técnica e a previsibilidade. Elas vivem em tensão permanente. E tentar maximizar uma quase sempre significa sacrificar partes dolorosas da outra. Pois é. E qual seria o terceiro? O terceiro e último ponto é sobre as fundações muitas vezes ocultas dessa nossa eficiência moderna. A precisão impecável do cálculo econômico contemporâneo não flutua no vazio. Ela depende de condições sociais e históricas muito específicas e duras. Especialmente a apropriação dos meios de produção por uma minoria. Appropriation. Isso. É a separação do trabalhador das suas ferramentas que transforma o esforço humano em um custo puramente calculável dentro da engrenagem capitalista. É uma verdadeira aula de lucidez sociológica. E isso nos deixa com uma provocação profunda para quem está nos ouvindo agora. Nós vimos ao longo da análise que a eficiência técnica perfeita, aquela economia cujos números sempre batem no azul de forma irretocável, exige muitas vezes ignorar completamente os valores éticos de como nós distribuímos riqueza e bem-estar na sociedade. Com certeza. A provocação para ficarmos pensando é a seguinte: até que ponto a gente deve continuar idolatrando essa eficiência fria como se ela fosse o valor supremo da nossa época? E, por outro lado, se o nosso desejo por um mundo mais justo, igualitário e humano for levado a sério, estamos preparados para aceitar, de forma madura, um sistema que inevitavelmente será um pouco menos eficiente, menos exato e menos calculável? Vale a pena abrir mão da perfeição técnica em nome da dignidade material de todos? Olha, essa reflexão toca no limite das nossas escolhas políticas e sociais. Mas ela também abre uma porta que a gente não pode ignorar de jeito nenhum para os próximos encontros. Qual porta? É que, durante toda a nossa análise de hoje, nós assumimos que a economia depende de um grupo ter o poder de disposição pacífico sobre os recursos, a tal da appropriation. Mas, na vida real, como é que essas pessoas garantem dia após dia que a grande maioria obedeça a essas regras de propriedade? Boa pergunta. O que impede que aqueles que não têm nada simplesmente tomem os recursos pela força? Na nossa próxima análise, nós vamos avançar para o próximo capítulo da obra de Weber e entrar de cabeça no fascinante labirinto do poder, da autoridade e da dominação, o conceito de Herrschaft. Vai ser imperdível. Nossa, com certeza será. Herrschaft é um tema central. Agradeço imensamente a todos da nossa audiência que mergulharam com a gente nessa obra monumental que desafia tantas das nossas certezas. Continuem refletindo, continuem buscando entender as engrenagens por trás da rotina e até a nossa próxima imersão analítica.